Boa noite, família Uivos. Relato Lobisomem no Telhado. Olá a todos do canal Uivos, me chamo Hugo Gabriel. Esse caso aconteceu antes do meu nascimento e me foi contado por meus pais. Na época, os meus pais eram um jovem casal. Meus irmãos mais velhos tinham 7 e 4 anos. Eles mudaram de casa para um bairro novo, que hoje é o bairro onde eu moro. Na época, havia muitos matos e as casas eram longe uma das outras. O terreno que meu pai comprou era um pouco afastado, cerca de 15 minutos andando a pé até a casa mais próxima. Todos os dias de manhã, meu pai saía para comprar pão e sumia de vista por aqueles caminhos de terra e matagal. A padaria mais próxima era de um velhote estranho, que passava o dia todo sentado numa cadeira velha, observando um e outro passar. Certa vez, esse velhote disse algo para o meu pai, que não gostou nada e discutiram feio. Meu pai falou ofensas pesadas, que fez o velho lhe responder: "Cuidado com a visita da fera, rapaz." Meu pai riu e em tom de deboche respondeu: "Que fera? Você, seu cachorro velho?" O velho não falou mais nada. E 3 dias depois, numa sexta-feira à tarde, começou uma ventania forte, um frio terrível. O vento parecia até assoviar. A noite logo chegou e minha família estava assistindo TV. Meu pai logo caiu no sono, como sempre acontecia. Nisso, meu irmão sentiu sede e foi até a cozinha beber água. Como ele era pequeno, subiu numa cadeira para alcançar a torneira da pia. Foi quando, pela janela da cozinha, que dava para ver toda a rua de terra que descia até as outras casas, meu irmão viu, subindo a rua, um ser totalmente peludo. Nossa casa não tinha muros. Havia um cercado feito de madeira em volta dela. E aquele ser peludo vinha subindo a rua de terra. Vinha de cabeça baixa e balançava a cabeça para lá e para cá, fazendo as orelhas balançarem também. Aquela coisa andava cambaleando, e meu irmão paralisado na janela, olhando aquela coisa esquisita. Quanto mais aquilo se aproximava da casa, dava para ouvir um gemido extremamente grave. Nesse mesmo momento, meu pai, que dormia profundamente, começou a dizer: "Ele vem à noite batendo os cascos." Ele gritava alto, assustando minha mãe e minha irmã, que começaram a chamá-lo, mas ele não acordava. Meu irmão, que ainda estava paralisado, vendo o ser que se aproximava cada vez mais, assustou quando o bicho ergueu a cabeça e olhou para nossa casa. Segundo ele, os olhos eram vermelhos flamejantes, tinha cara de lobo deformado, os dentes eram grandes e para fora da boca. A menos de 50 metros da nossa casa, o bicho deu um grito tão alto e horripilante que fez meu irmão correr igual um louco para o outro quarto. E viu minha mãe balançando e chamando meu pai, que parecia estar desmaiado, pois não acordava de jeito nenhum. Mas ele continuava gritando: "Ele vem batendo os cascos." Minha mãe, que também ouviu o grito horrível do lado de fora, perguntou ao meu irmão quem que deu aquele grito. Mas ele, chorando muito, não conseguia responder. Foi quando 3 pancadas fortes foram dadas na porta. Logo em seguida, arranhões na parede da casa. O que quer que fosse aquilo lá fora estava subindo para o telhado. O desespero tomou conta de todos. O bicho começou a caminhar em cima do telhado sem quebrar uma telha sequer. Ele foi caminhando até o quarto onde todos estavam. Ninguém sabe explicar como as telhas não quebraram. Aquilo ficou para lá e para cá, em cima da casa, e meu pai não acordava e continuava gritando: "Ele vem batendo os cascos." Meu irmão e minha mãe choravam de medo e chamavam por meu pai, até que ele acordou e, do nada, o bicho deu um pulo no chão, que todos ouviram. Meu pai se levantou suando e atordoado, sem entender o que estava acontecendo, mas logo minha mãe falou que tinha um bicho lá fora. Então ele correu para fora e foi ver o que era.
e quando abriu a porta, só viu um vulto negro correndo para o matagal. Meu pai contou a todos que estava tendo um pesadelo, onde o velho da padaria virava um cachorro grande e feio. Bom, passado todo aquele susto, o bicho não voltou mais naquela madrugada. No dia seguinte, meu pai foi até a padaria, pois já imaginava do que se tratava. E encontrou o velho sentado na cadeira. Então meu pai lhe falou: "Da próxima vez que tu virar bicho e for na minha casa assombrar minha família, eu te cubro de peixeirada." O velho só o encarou e não respondeu nada. O lobisomem não apareceu mais lá, e meu pai também ergueu rápido os muros e bem altos. Alguns meses depois, o velho da padaria morreu de morte natural. Mas o que intriga minha família até os dias de hoje é o fato de meu pai não ter acordado de jeito nenhum e o bicho caminhar em cima do telhado e não quebrar. Bom, esse foi mais um relato de família. Obrigada a todos que ouviram. Relato: O Lobisomem e os Tropeiros. Boa noite a todos. Me chamo Dagmar Bittencourt. Bom, meu avô era um homem do campo, aqui no Rio Grande do Sul. Exercia vários ofícios, desde capataz de estância, aquele que gerencia as lidas do campo e os demais peões, posteiro, aquele que é responsável por um posto da estância, um pedaço de campo que fica sob sua responsabilidade, domador e também tropeiro, aquele que conduz uma tropa de gado por muitos dias e até mesmo semanas, geralmente para os abatedouros, que ficam muito distantes. Como um verdadeiro gaúcho, naquele tempo não ficava muito tempo em um lugar. Levar tropas era um serviço sem vínculo, o que hoje seria uma prestação de serviços. Lembro de um relato de meu avô, quando eu ainda era uma criança de talvez uns 12 anos. Contava a ele que em uma ocasião estava em uma tropeada com vários tropeiros e chegaram em um local para pernoitar, dar descanso para os cavalos e para o gado. Carnearam um capão ou ovelha, fizeram churrasco, comeram e foram dormir, cada um em um local, pois tropeiros dormiam às vezes ao relento, tendo os pelegos como cama e o poncho por cobertor. Lá pela madrugada deram falta de um dos tropeiros, que quando voltou estava com as pilchas em farrapo e passando mal, como se estivesse sofrendo uma congestão. Lá pelas tantas, o homem começou a vomitar. E no seu vômito estavam as vísceras, as tripas da ovelha que eles tinham carneado e jogado fora no campo. Não tenho certeza, pois não lembro de toda a história, mas parece que meu avô e os outros tropeiros seguiram com a tropa até o destino, sem fazer perguntas, e fizeram de conta que não viram nada. Mas todos passaram a desconfiar que aquele tropeiro era um lobisomem entre eles. Obrigada e boa noite a todos. Relato: O Lobisomem e a Criança. Olá a todos novamente, sou Hugo Gabriel e vou contar mais um relato. Essa história aconteceu com meu primo, na cidade de Sanharó, no Pernambuco. Quando meu primo ainda era pequeno, tinha uns 6 anos e morava com minha avó, que era conhecida na cidade como Dona Nicinha. Isso foi na década de 90. Minha avó tinha uma casa muito grande, com um quintal espaçoso nos fundos, onde criava galinhas. No Nordeste, há muitos relatos assustadores de encontros com seres que moram nas florestas, e também que eles vão até as casas visitar os moradores. E foi isso que aconteceu com minha avó e meu primo. Certa noite, minha avó estava sozinha em casa com meu primo. Meu avô havia ido trabalhar e costumava ficar muitos dias fora. Tanto que minha avó já estava acostumada a ficar até 15 dias sozinha com a criança. Em uma dessas noites, por volta das 19 horas, os dois já estavam jantando um delicioso franguinho que vovó fez, quando ela ouviu, ao longe, cachorros latindo e brigando.
e parecia que estavam se aproximando da casa. Bom, na hora ela não se importou muito, pois a casa estava bem trancada, tanto a porta da frente quanto a porta dos fundos, que dava acesso ao quintal onde tinha as galinhas. Então ela deu uma coxa de frango para meu primo comer, e ele estava se deliciando. De repente, aquela confusão de cachorros latindo parou bem atrás do muro do quintal dos fundos. E nesse muro havia um buraco que era grande. Dava para passar um cachorro por ele. Mas dias antes, minha avó havia colocado uma tábua pesada para tapar o buraco. Enfim, no meio daquela confusão dos cachorros, ela ouviu a tábua pesada cair com muita força no chão e se preocupou. Ela foi rápida a ver pelas frestas da porta dos fundos o que estava acontecendo. E tomou um susto, pois a porta estava aberta, e ela não estava vendo meu primo pela casa. Rapidamente, ela entendeu que meu primo tinha aberto a porta e saído para o quintal. Então ela foi atrás dele preocupada, e viu que ele estava oferecendo a coxa de frango para um cachorro muito grande, que tinha aparência de um lobo, mas era mais grande e forte e tinha pelos escuros. Os olhos eram amarelos bem brilhantes. Aquele lobo estranho estava sentado e olhando para meu primo sem reagir. Enquanto isso, os cachorros que antes estavam latindo, agora estavam somente rodeando do lado de fora do muro. Os cachorros olhavam pelo buraco do muro e, quando viam o cão negro, começavam a chorar baixinho. Minha avó ficou em choque quando viu aquele bichão tão perto do meu primo. E o cão negro, por sua vez, ao notar minha avó, começou a lhe encarar. Ela disse que sentiu um frio percorrer todo o seu corpo. Então ela esticou o braço e puxou meu primo para perto de si e disse com firmeza: "Vá de reto!" Nesse momento, o cão negro se levantou e passou pelo buraco do muro, voltando para a rua. Em seguida, saiu correndo, em disparada, e os cachorros saíram atrás dele, novamente latindo e brigando. Minha avó, muito assustada, foi dormir com meu primo. Quando meu avô retornou do trabalho, ela contou o ocorrido e pediu para ele fechar o buraco do muro. Bom, de vez em quando ainda acontecia aquela mesma correria e gritaria dos cachorros pelas ruas da cidade. Foi um encontro assustador e ao mesmo tempo intrigante com aquele cão, que com certeza era um lobisomem. Obrigada por ouvirem mais um relato meu. Um abraço a todos. Relato: meu vizinho era um lobisomem. Olá, me chamo Raimunda Nunes. Minha avó contava várias histórias de lobisomem e, inclusive, ela contava que quando criança morava em Minas Gerais e o vizinho dela era um lobisomem. Esse vizinho era uma pessoa bem sinistra. As carnes que ele comia tinham aparência e cheiros estranhos, e ele só bebia leite de vaca preta. Os meus bisavós tinham uma fazenda lá pelo interior de Minas, e tinha algumas cabeças de gado. E todos os dias esse vizinho ia lá comprar leite, mas ele só bebia leite se fosse da vaca preta. Se vendesse o leite de outra vaca ou misturasse, ele logo percebia e devolvia, pois só podia ser o da dita vaca preta. Teve um belo dia na roça, época de quaresma, que meu bisavô teve que sair, e a caminhada era longa, e quando fosse voltar, já seria noite. E nessa minha avó cismou que queria ir com ele. Bisa falou que não, pois o retorno seria perigoso, pois havia o risco de ter bichos no caminho. Mas diante a insistência de vovó, Bisa acabou levando ela junto. Bisa sempre andava com um facão na cintura, típico de pessoal do interior da época. Bom, ela contava que estavam voltando, já de noite, e à frente tinha um mata-burro bem grande, parecia uma ponte. Assim que começaram a atravessar, Bisa ouviu os uivos, apanhou vovó e a colocou atrás dela. Em seguida puxou o facão, e quando olhou para trás, lá estava a coisa mais horripilante que ela já havia visto na vida. Aquele trem enorme com garras e dentes afiados.
Bisa começou a rezar, pois sabia que ali no relento não seria páreo para aquele monstro. Enquanto eles rezavam, ouviram outro uivo. E quando olharam para o outro lado, havia outro lobisomem, que olhava para eles fixamente. E em seguida correu ao encontro do outro lobisomem e começaram a brigar feio. Nesse momento, Bisa aproveitou, pegou vovó e saíram correndo para casa. Ao chegar em casa, mal conseguiam falar diante do ocorrido. Vovó contava que ela tinha certeza que o segundo lobisomem era o vizinho, que o salvaram de serem devorados. Vovó contava várias histórias de lobisomem, pois segundo ela, lá pelas cidades de Minas, tinha bastante disso. Obrigada a todos e boa noite. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. 4 situações totalmente diferentes, porém muito assustadoras para quem viveu. E mais uma vez, nos mostrando que ainda não sabemos quase nada sobre o agir dos lupinos, pois a cada novo relato somos surpreendidos, não é? Agora vamos aos salves de hoje no clima de sextou. Vai um salve especial para Alcélio, Adria Costa, Andy, Severina Barbosa, Nilce do Lago, Evaldo Ribas, Marcelo Stradman, Eliane Nascimento, Antônio Júnior, Ana Paula Ribeiro, Karina Alves, Sofia, Ana Cristina Mendonça, Marcos Queiroz, Rosângela Mendonça, Dayana Mendonça, Carla Michele, Orlando Alcovias, João Passoni, Diva Gomes, Carla Aparecida Bueno, Néia Oliveira, Ângelo Augusto da Silva, Eliezer Gonçalves, Carlos Marques, Denise Tal, Ailton Marinho, Gilvânia Lima, Iramir Soares, Jéssica Ricardo, Divina da Silva, Francisco Oliveira, Kátia Cristina, Simone Fagundes, Lúcio de Oliveira, Arlete de Freitas, Marisa Oliveira, Suzane Palim, Velda, Maria Alves Menezes, Vanessa Pereira da Silva, Iraci Souto, Florinda Dias, Márcia Teles, Bárbara Dias, Rosimeire Ramos, Angélica Guimarães, Jordan Nog, Elisandra Cruz, Cantinho da Ed, Nádia Maria, Camila Marques, Dani Ribeiro, Ana Paula Oliveira, Luísa, Rafael, Fabiana Ferreira, Lana Mari, Fábio Barros, Joana Santos Saraiva e Jonas Luiz. Amigos, no próximo vídeo tem mais salves. Peço a todos vocês que continuem apoiando o canal através dos likes, hypes e comentários. É muito importante para manter o canal vivo aqui no YouTube. E desde já, meu muito obrigada a cada um de vocês. Recebam todo o meu carinho, gratidão e amizade. Agora eu me despeço desejando a todos uma noite abençoada, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!